PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês, meus caros telespectadores, investidores e profissionais de mercado, sempre as melhores cabeças, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer para discutir os temas de relevância, aqueles temas que estão fazendo a cabeça da Faria Lima para essa discussão, para tornar você, investidor e profissional de mercado, cada dia um investidor um pouquinho melhor. E para bater um papo com vocês hoje sobre alguns temas que estão em absoluta relevância desse mercado que muito cresce aqui no país de assessoria de investimentos, nós temos aqui o Diego Ramiro, presidente da ABAI, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, para bater esse papo com vocês e quebrar alguns paradigmas, discutir alguns temas de relevância, o que está sendo discutido, não só discutir os temas de relevância passados, mas abrir aqui os temas de discussão em primeiríssima mão, porque essa é a missão do programa aqui com vocês, não é verdade, Diego? Prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Felipe, e toda a audiência. Bom, sou um fã de vocês aqui no programa, então obrigado por estar aqui com vocês. E a ideia é conversar um pouquinho sobre essa profissão que eu sou apaixonado há 14 anos de ser assessor de investimentos. Muito bem, há 14 anos essa profissão, inclusive, era muito diferente do que é hoje. E agora vem novas mudanças, né? Conta um pouquinho pra gente o que é um 78 traz aí de novidades para esse mercado e para esse profissional? Não, muito boa pergunta, Felipe. Hoje, assim, a gente começa a falar muito parece que todo mundo já conhece. Eu brinco que o assessor é igual o Pix. Ninguém conhecia tanto, ninguém nunca ouviu falar, não usava. Hoje todo mundo tem um assessor de investimento ou conhece a figura do assessor de investimentos. E a importância do assessor, eu gosto de dizer que ela foi sendo construída ao longo dos anos. Essa resolução 78 que você comentou, que a CVM promulgou em fevereiro e colocou em prática agora dia 1º de junho, trouxe algumas mudanças para as empresas de assessoria de investimentos, que são os antigos agentes autônomos. Muito aqui eu ainda tenho o vício de chamar empresas de agentes autônomos de investimentos, né? Quando essa profissão começou a nascer lá atrás, lá nos anos 2000, como a XP começou a crescer e começou a ter alguns primeiros, era escritórios de agentes autônomos. Então brinco que a 178 ela transformou os escritórios de agentes autônomos em empresas de assessoria de investimentos. Criou uma profissionalização. O ponto principal dessa 178, acho que é a questão da CVM, que é o nosso regulador, ele deu uma confiança e deu um profissionalismo para essa profissão. Com o 178 tem 3 pontos principais que veio nessa norma, que eu acho que é importante a gente destacar aqui. O primeiro é a questão de exclusividade. Até então, no passado, isso lá, para todo mundo entender um pouquinho, vou dar um passo atrás, tá? A 178, ela é a revisão da instrução que rege o assessor de investimento. Ela vem substituir a antiga 497, 10 anos atrás, onde a CVM foi muito mais taxativa. O assessor não pode ter mais sócio investidor, exclusividade, não pode atender clientes institucionais. Aquele mundo onde tinha muitos problemas, muitas reclamações com esse tipo de assessoria, que era muito voltada, como vocês vão lembrar, o mercado de renda variável. O agente autônomo era o quê? Era o corretor de bolsa. Era isso. Essa era a figura, todo mundo tinha. O agente autônomo é o corretor de bolsa. A 178 veio mostrar, não. Nós entendemos que vocês, profissionais, assessores, evoluíram. Vocês não são mais aquele só corretor de bolsa, compra e venda, que acabam indicando as operações de mercado de renda variável. Hoje vocês atendem na completude o seu cliente. Vocês hoje têm um serviço de fato, assessoria. E aí ela permitiu com o 178, a partir do dia 1º de junho, que eu posso hoje ter as empresas não mais exclusivas, posso trabalhar multiplataformas, então hoje a empresa de assessoria pode ter vínculo com casa A, com casa B, com casa C, não necessariamente única no que tange valores imobiliários. A possibilidade do sócio investidor, que é o que a gente antigamente chamava de sócio capitalista ou não agente autônomo, não assessor. Hoje é permitido ter um sócio investidor nessas companhias, que traz muito mais governança, eu gosto de falar isso. Para mim, esse é o principal ponto da norma, foi a possibilidade de se transformar em sociedade empresária. Por quê? Porque essas empresas que hoje, às vezes, têm sob sua gestão muito mais recursos que algumas corretoras ou plataformas, né, que tem no mercado, com a entrada da possibilidade do sócio investidor, faz com que essas empresas tenham que se organizar, governança. Porque quando a gente olha
Eu acompanho, conheço grandes operações aí no Brasil, não quero citar nomes, tem excelentes, mas tem ainda que são ainda muito amadores, eu brinco. Como se fosse coworking, cada assessor lá tem sua carteira, um tem uma 200 milhões, 500 milhões, você olha, poxa, é uma empresa lá que administra alguns bi, mas sobre gestão mesmo, acabava não tendo. Então, com a 178, a possibilidade do sócio investidor, vem essa governança. Então, questão da possibilidade de você ter o sócio, a multiplataforma que hoje você pode ter, e um ponto que foi muito bacana, a CVM permite, não 78, deixou bem claro, que o assessor de investimento eles podem dar sua recomendação. No passado não podia isso, o assessor não podia. Tinha aquele conflito entre o assessor e o consultor, e até aqui eu vou aproveitar no teu programa. Ele só podia canalizar a recomendação vinda da corretora, não é isso? Exatamente. Era o vendedor do produto da corretora, era basicamente isso. E até em reuniões com a CVM, eu brinco, algumas que nós fomos lá via associação, a gente falava, CVM, você imaginar que se você quer que o meu cliente me ligue assim, Diego, poxa, o que você acha, Petro ou Vale? Não posso emitir a minha opinião, eu sou menos um repassador de ordem. Não é isso que o cliente busca em uma assessoria, mas de fato era isso que poderia estar na norma. A CVM me permitiu, falou, não, assessor, você pode agora recomendar para o seu cliente as operações. Mas vou fazer aqui um disclosure, para ficar bem claro. Então agora o assessor pode recomendar, o assessor é igual ao consultor que tem... Não, vamos deixar bem claro, né? Hoje o assessor ele pode recomendar produtos desde que isso é de acordo com o perfil do cliente. Então, o assessor tem que respeitar o perfil, por isso que é muito importante a questão do suitability do teu cliente e que o produto esteja sendo oferecido na plataforma no qual você está vinculado. Então hoje qual que é a grande diferença entre o assessor e o consultor? O assessor faz recomendações apenas no universo da plataforma no qual ele é preposto, e o consultor pode fazer recomendação em qualquer esfera. Hoje o mercado não muda muito, mas aumentou. Então a 178 trouxe esse grau de profissionalismo que tanto esse mercado de assessoria buscava nesses anos todos. E o próprio termo assessoria de investimento é um termo que direciona ao investidor. Porque o agente autônomo, se você tira do contexto do agente da plataforma, da corretora, mas você está passando na rua e vê uma placa escrita agente autônomo. O que isso diz para você? Pode ser agente autônomo de qualquer coisa. Né? Então, assessor de investimento já vai canalizando isso, já vai dando essa ideia. E, inclusive, dá uma ideia de gestão mais ampla do investimento. É isso. E um ponto aqui, uma dor, você comentou desse embate entre consultoria e o assessor. No mercado americano, por exemplo, você tem a figura do broker que unifica isso. Aqui a gente está caminhando para um mercado onde esses profissionais se unificarão? Boa pergunta. Eu acho que depois a gente pode até evoluir. Com a 179, que é outra resolução que vem, que é a questão da transparência, eu acho que é inevitável essa questão da unificação. Até já comentando um pouquinho, quando a CVM soltou a resolução 178, ela soltou a resolução 178 e a 179. A 178 trata desses pontos principais que eu comentei para você aqui. Liberdade para plataformas, sócio investidor, transparência. Por outro lado, esqueci de comentar aqui, a CVM ela só deu liberdade, ela trouxe uma grande novidade. Todas as empresas de assessoria têm que ter o seu diretor responsável, que é ele que responde para a BSM. A BSM é o órgão que fiscaliza os assessores hoje, que é a área dentro da B3, que é a Bolsa de Supervisão de Mercados, é ela que faz hoje a auditoria das empresas de assessoria. Então ele tem que ter hoje um diretor responsável, que ele que é essa figura que pode responder civil e criminalmente pela empresa. Não é um sócio estatutário como gestor e bancos, não tem essa figura ainda estatutário, mas tem essa responsabilidade. Hoje é obrigado, todas as empresas de assessoria têm que ter um diretor responsável. Eu achei ótimo no modo de ver, por quê? Porque dá mais segurança para quem? Para o investidor, para o maior ativo das empresas de assessoria que são um cliente. Essa é a ideia. Então isso foi na 178, a 179 trata de transparência. A partir do ano que vem, assessores, acho que as plataformas já falaram com vocês, ou clientes que estão nos assistindo aqui, que contam com um serviço de assessoria, a partir do ano que vem será transparente a remuneração que esses profissionais, nós e todos os intermediários de valores imobiliários recebem por intermediar esses produtos. Será obrigado trimestralmente que as plataformas enviem para os seus clientes quanto que foi a remuneração paga na intermediação de produtos. Dito isso, muitos antes não tinham essa questão do consultor, do assessor, porque o assessor não cobra, o consultor cobra. Não, é diferente. O assessor cobra através das taxas que a plataforma recebe na venda dos produtos. Como hoje vai ser tão visível, eu entendo que daqui a pouco vai unificar. A possibilidade do sócio investidor hoje permite, Felipe, que
empresas de assessoria sejam sócios de empresas de consultoria e vice-versa. Então, mais para frente, talvez não tenha a unificação do profissional, mas dentro de mesmo grupo econômico, tenha a área de consultoria, de wealth e de assessoria, tudo num universo só, e aí que o regulador e aí todas as unificações de certificações pode se juntar para ter uma certificação maior e que, de fato, nosso objetivo é sempre mirar o mercado americano, né? E aí você monta esse ecossistema, né? Exato. Você comentou, né, do agente autônomo. Acho que é legal a gente comentar aqui, aproveitar a audiência. Muita gente fala, puxa, por que agente autônomo de investimento, né? Eu brinco, agente autônomo, antes não éramos nem autônomo, porque era exclusividade. Não tinha, então, Exato. né, tinha isso, era agente autônomo de investimento. Não era autônomo porque não era exclusivo. E a gente tinha essa ideia. O que um agente faz? Vocês fazem o quê? Vocês emprestam, aplicam? O nome não era de fácil entendimento. E a gente foi buscar isso. Pô, como que você pode mudar o nome? A gente tentou muitas vezes mudar o nome via associação para assessor de investimentos. A gente descobriu que isso era a lei de 1986, quando surgiu a CVM, tem lá a figura do agente autônomo. Então, para a gente poder ser chamado de assessor de investimento, tinha que mudar uma lei. E conseguimos, no ano passado, a mudança da lei, no qual reduziu a taxa de fiscalização do assessor, bastante, quase 80% na pessoa física, mudou na lei, não é mais agente autônomo, agora é assessor de investimento, é muito mais fácil hoje um cliente entender o que um assessor faz. Acho que isso é legal comentar, e como você disse aí, essa questão da transparência vai trazer aí, quem sabe, essa unificação, não talvez no primeiro momento, mas vai dar o rumo para isso. O que na prática acontecia é que muitos sócios de escritórios montavam esse tipo de grupo econômico, essa estrutura, esse ecossistema, de maneira... Em contratos de gavetas, não era... Exato. O marido é dono da assessoria, a esposa é dona da gestora, para você poder ter essa gestão de carteiras, aí o filho era o dono da consultoria para dar consultoria. Perfeito. Na prática era o mesmo grupo, né? E isso é prejudicial à governança. Perfeito. Perfeito. E a CVM agora ela permite a questão do grupo econômico, que antes era proibido, agora a CVM permite. Essa questão da sociedade empresária, tendo outras atividades fins dentro do mesmo CNPJ, porque com a 78 e 179, as empresas de assessoria, como eu comentei hoje, o assessor ele não é só mais um assessor de renda variável, né? Eu brinco que o assessor ele nasceu, ele era assessor de renda variável, era isso. Ele fazia só isso. O cliente já vinha procurar a gente no passado, não, eu só te assessoro na sua renda variável. Ah, mas eu tenho fundos lá fora. Não, isso eu não faço. Deixa lá no bancão. Eu só posso porque a regulamentação só permite isso. A partir do momento que as plataformas entraram, abriram os produtos, você de fato virou hoje um assessor de investimento. Só que hoje você é mais do que isso, porque o cliente, ele confia tanto no serviço do assessor que ele confidencializa a questão dele sobre a questão sucessória, com medo da situação atual do país, quer mandar o dinheiro para fora, e ele usa quem que é essa figura que leva a informação? É o assessor. E hoje a CVM ela permite que no contrato social das empresas de assessoria eu tenha outras atividades fins que não apenas de assessor de investimento. Então, corretor de seguros, correspondente bancário. Hoje as grandes empresas de assessoria de investimentos é de fato uma assessoria de patrimônio, com 3 pilares: crédito, seguros e investimentos, oferecendo tudo com serviço de qualidade. Acho que esse é o principal, né? A CVM entendeu que esse profissional cresceu, a gente se especializou nesses anos todos e ela deu esse voto de confiança com a norma. E eu gosto de dizer aqui para quem está nos assistindo que é assessor, do mesmo jeito que a CVM deu, ela pode tirar esses direitos, porque a norma está sempre sendo revista. Quando a gente olha o mercado de assessoria como é hoje, é muito parecido com o que era o private banking para 10 ou 15 anos para o cliente de maior patrimônio financeiro. Então, isso capilarizou, popularizou um serviço de maior nível, né? Quando a gente olha para hoje as estruturas de wealth, você tem concierge, você tem gestão patrimonial, gestão sucessória. Então, o modelo tende a, de novo, se você permite que o assessor acesse esses outros serviços, a tendência é que com o tempo esses serviços também se capilarizem, o que é muito positivo para o consumidor. Agora a gente está falando de coisas positivas, tem que fazer aquelas perguntas difíceis. Viemos para isso, né? São tradicionais aqui no programa. E aí, como funciona? Tudo bem, a gente vai levar a transparência, e eu acho que isso é muito positivo na 179, mas como hoje esse mercado encara o incentivo adverso da remuneração via rebate? O que eu quero dizer? Boa. Se eu sou gestor de um fundo, meu fundo está indo bem, eu consigo captar com meus amigos. Ora,
Se meu fundo está indo bem, eu consigo captar com meus amigos, eu não vou colocar na plataforma. E aí eu vou lá, capto em grande volume com alguns poucos players, cobro lá meu 1% de taxa de administração e ok. Se eu tenho um fundo e ele não está indo tão bem, eu tenho um incentivo a aumentar a minha taxa de rebate para conseguir incentivar a plataforma a disseminar meu fundo. Perfeito. Como isso... Aí perguntando para você que está dentro desse universo, está dentro da associação, como os agentes autônomos, como esses assessores de investimento têm visto essa política e como a gente pode desincentivar essa política de modo que a gente mitigue eventuais conflitos de interesse? Excelente pergunta. Acho que essa é a pergunta fundamental. Hoje, quando você vai falar do assessor de investimento, qual que é o principal conflito de interesse? Será que o assessor está oferecendo o que é bom para o cliente ou porque ele tem um rebate maior? Basicamente, vamos ser direto, é isso, certo? Será que... Né, a gente teve, eu brinco aqui no passado, não tão no passado, teve uma propaganda legal do Itaú, não sei se você vai lembrar da televisão, que ele fez dos coletinhos, né? Que o assessor é o coletinho da Faria Lima e o bancário que a gente falava que o gerente vendia capitalização e o assessor vendia COI. Era fruto do quê? De produtos que eram não tão explicados com alto comissionamento. Acho que da forma jocosa era para entender isso. Ó, cuidado que talvez o seu assessor seja diferente porque ele ganha muita comissão, nem sempre é bom para você. Isso acaba acontecendo e assim, é bom dizer que em qualquer profissão tem bons profissionais e tem profissionais ruins. O que eu acho que mitiga isso muito, Felipe, primeiro é a concorrência. Hoje no Brasil tem mais de 1.254 empresas de assessoria de investimentos. A partir do momento que você não está oferecendo um produto bom para o teu cliente, e hoje a informação está muito mais de fácil acesso. No passado, hoje o cliente não tinha tanto acesso à informação, rentabilidade de fundos. Hoje ele digitar no Google o nome do fundo dele, já sabe, já descobre muita coisa. Então o que acontece? Acho que uma forma de mitigar isso, primeiro é a concorrência. Hoje o cliente ele tem informação fácil. Se não está entregando uma boa rentabilidade, o cliente migra. Hoje você muda. A portabilidade hoje de ativos está muito mais fácil que no passado. Então hoje o assessor sabe que se não atender bem esse cliente, ele, para mudar, para pedir uma transferência interna para outro escritório, ou para sair de uma plataforma A para a plataforma B, ele vai muito rápido. Então esse é um primeiro ponto. E acho que o mais importante do que isso é hoje as plataformas elas estão muito mais transparentes na remuneração, tanto para o assessor como para o cliente. Porque apesar de não estar visível, que vai ser visível a partir do que hoje, regulatoriamente, se o meu cliente me perguntar quanto eu estou ganhando naquele, eu sou obrigado a falar, sempre fui. Né? Então essa questão da transparência. Mas muita gente acabava escondendo a informação, por quê? Porque não era muito dito. Até eu assim, produto, vou dar o exemplo, a gente fala muito aqui do COI, né? Que o assessor vendia muito COI. COI para mim é um produto excelente, uma operação estruturada é excelente, dependendo de que estrutura você está montando, faz sentido. Tem que ser explicado. Eu acho que a norma vai acabar com esse conflito de interesse. Então tem aqui uma sugestão nossa, até aproveitando para a CVM, porque vem a transparência, mas a gente não sabe como que vai ser. Porque eu parto do princípio de que se eu der muita informação para o meu cliente, olha, esse fundo você me pagou R$1.000, outro foi 270, o que ele vai fazer com essa informação? Será que é isso que a CVM quer? De fato, o cliente quer saber quanto que ele está pagando? Ou, por exemplo, ó, cliente, cuidado, esse produto é autocomissionado. Esse é um produto de baixa comissão. Fundo DI, porque hoje é uma gestão passiva, é baixo comissionamento. Esse fundo ou essa estrutura é autocomissionada, porque é uma estrutura... Tem que explicar, eu acho que a gente vai ver muita mudança nesse cenário. Mas eu acho que tudo vem. Por isso que a possibilidade de agora o assessor não cobrar mais rebate e ser o commission fee, né, da comissão, falar, olha, eu vou continuar te assessorando aqui, todos os rebates eu vou te devolver e hoje você vai me pagar uma taxa de assessoria. Hoje já é possível ser feito isso. Algumas plataformas já fazem isso, conheço a XP, Guide fazem, BTG vai começar com essa modalidade também. Então acho que é uma forma de mitigar. Mas não tem como, porque qualquer atividade comercial que tem comissão é inerente a ter sempre esse conflito de interesse. A minha única resposta para você é concorrência. Acho que a concorrência acaba com isso. Se eu sou um assessor que eu só foco nisso em não dar as boas taxas para o meu cliente, tentar ganhar o rebate, ele descobre isso rapidamente. Hoje está todo mundo conversando, vamos ver, poxa, ó, minha carteira aqui, como que tá? Pô, você tem esse fundo? Não vê esse fundo aí, tá indo super mal, pô, deu default, mas o cara botou mais para mim. Ou eu acho que fica muito sentido. Transparente, visibilidade e concorrência deve acabar com isso e manter os bons no mercado, né? A gente viu isso, a evolução até do próprio gerente de banco. Você vê que o gerente, a gente tinha muito um preconceito com isso. Você vê como evoluiu
a figura do gerente, hoje ele oferece outros serviços, outros produtos. Por quê? Porque a gente entende que o cliente sempre era visto como o principal ativo. Às vezes eu só queria vender, não, agora eu quero manter. Mas eu acho que isso principal é amadurecimento dessa indústria de profissionais bons que estão vindo. Se a gente for olhar, hoje, no passado, quantos profissionais queriam ser assessores de investimentos? Não tinha. Ninguém, era muito jovem, que saía da faculdade, que quero ser operador de bolsa, assistir Lobo de Wall Street, quero virar assessor. Né? Hoje você vê private bankers abandonando posições, montando suas empresas de assessorias. A gente viu hoje o próprio ex-ministro da Fazenda, da Economia, se juntou a uma operação que tem a estrutura de assessoria de investimentos. Então você vê estou dando alguns exemplos aqui de pessoas hoje com uma certa notoriedade que entraram nesse mundo de assessoria, ou seja, o nível subiu bastante. Então acho que, respondendo para você, mas tem que estar sempre diligente. E a associação fica sempre responsável. A gente gosta muito de se espelhar na Planejar, que acaba olhando todo mundo do consultor. Então a ABAI hoje tem a ideia de fazer o seu selo ABAI, para mostrar que são aquelas operações que têm ética, que seguem com transparência as informações. Acho que esse é um mercado que tem que ser amadurecido, ainda é muito jovem. Né? O Brasil hoje, ainda 80% do recurso do brasileiro ainda está em bancos tradicionais. Então, fechamos o ano passado quase 1 trilhão em poupança ainda. Então tem muito a ser percorrido, e esse mundo de assessoria hoje, essa briga que a gente viu na Faria Lima recentemente entre plataformas, estão falando de pegar o quê? 15%, 20% do mercado? 80% ainda está no banco tradicional. Então tem ainda esses 80% do brasileiro que precisa acessar esse mercado, e como que vai acessar? Com aqueles que forem os mais éticos possíveis nesse mercado. Você comentou do universo, né? A gente fez um levantamento recentemente, que a participação de fundos com mais de 1.000 cotistas por investidores via conta e ordem, né, que são esses investimentos de plataforma, há 10 anos estava na casa de 0,5%. 0,5%. Hoje está em 15%. Ou seja, cresceu muito a participação, cresceu 30 vezes, mas ainda é de longe a menor fatia. Ainda muito concentrado esse mercado, e tem aí um espaço muito interessante para ser desbravado. Né? E aí você também comentou sobre essa participação, sobre como ser transparente. Né? Você até me lembrou aquele selozinho do açúcar, né? Alimento com alto teor de açúcar, que sempre teve lá escrito, só que as pessoas não entendiam. Aí agora falam, não, coloca o carimbo, é evolução. A mesma coisa aconteceu para a marcação ao mercado. Eu conversando com um outro assessor, que ele comentou que quando saiu marcação ao mercado, viam os clientes desesperados, falaram, olha, mas eu pensei que eu tinha tanto, tenho tanto outro. Falou, de fato, essa carteira que você trouxe de fora tinha aqui um fundo que não era isso que valia. Né? A mesma coisa para título de renda fixa direto na carteira. A gente viu casos. E aí a gente vai também aprendendo a como usar essa maior transparência. Né? E a legislação vai se adaptando. Às vezes o telespectador pode pensar que, poxa, o pessoal fez a legislação errada porque ele era... o legislador é ruim. Não é isso. É que, às vezes, o universo não existe. Essa discussão não existe. Assim como aconteceu, você pode contar melhor que eu, com a legislação do Simples. O Simples não embarca a profissão de assessor de investimento, porque quando o Simples foi criado, não existia esse debate. Não é verdade? Então, o legislador nem conhecia, gente, ele nem sabe o que é assessor de investimento. Assessor do quê? Não sabe o que a gente é, né? Então, bem falado aqui, o Felipe está comentando aqui, que é uma das principais pautas da associação, é o enquadramento do Simples Nacional. Hoje os profissionais não podem. A gente foi atrás, a gente vai muito a Brasília para poder conseguir. A nossa questão é, como que eu faço o assessor se enquadrar no Simples? Tem a lei, projeto de lei do Simples Nacional, então tem que incluir o assessor. Vamos lá entender por que o legislador não foi. Porque ele colocou o corretor de seguros, colocou o corretor de imóveis, mas não colocou o corretor de investimentos, vamos dizer assim, né, no termo. Por quê? Porque ele não conhecia. Então hoje a gente tem um trabalho muito forte na associação de ser enquadrado. E o legislador ele tem uma dificuldade de entender que o assessor ele não é a plataforma. Ele confunde muita gente. Não, vocês são umas empresas muito grandes. Disso. Não. O cliente nem é nosso, né? Vale dizer que o cliente é da plataforma. Nós somos ainda questão de preposição. O assessor ele faz serviço de assessoria, mas o cliente é da plataforma no qual ele está vinculado. Então, a gente mostra, a gente até traz exemplo. Olha, a corretora de seguros, ele não é a seguradora. O corretor de investimentos não é o banco, não é a plataforma. Então, a gente acabou fazendo esse trabalho e tem hoje um projeto de lei que está
tramitando para enquadramento do assessor no Simples. Isso é uma pauta nossa muito forte e principalmente agora com a reforma tributária. A gente está muito preocupado, Felipe, enquanto para os assessores, e até digo os assessores que ainda não começaram a se debruçar, devem ficar preocupados, porque hoje não temos nenhum regime de exceção, então os assessores vão estar uma alíquota, se sair do jeito que está, a partir de 25% ou 28% de imposto. Né? Hoje a gente trabalha muito forte em Brasília com isso, então vamos até participar da CCJ agora com os senadores para explicar que o assessor não compensa nada, então deveria ter. Existe uma PEC no mercado financeiro que vai criar algumas exceções ou algumas baixas, só que o legislador, eu tive lá em Brasília, falou, não, mas vocês já estão abarcados nessa PEC do mercado financeiro, está lá os intermediários. Eu falei, senador, não sou intermediário. Né? Intermediário é a plataforma. Nós somos os assessores, tem que incluir. Então, ainda falta a informação. Eu brinco, nesse universo Rio, São Paulo, Faria Lima, todo mundo conhece o que é assessor, mas em Brasília eles não conhecem. Então, um trabalho muito forte da associação, e é legal o teu programa, é que a gente possa falar um pouquinho mais de quem está nos assistindo para conhecer a figura do assessor de investimentos. Quando começamos a associação, ela é de 2015. O primeiro projeto nosso com a CVM para mudança norma foi lá em 2020. Eram 5 mil profissionais no Brasil. Começamos a ver, tem que mudar, tem que surgir essa 178. Eram 5 mil profissionais. Saiu, não são mais 5, hoje são 18 mil. Então, esse preço cresce muito. O Brasil não tem educação financeira. Enquanto a gente vê banco tradicional fechando agência, do outro lado a gente vê operações de assessoria crescendo, indo para cidades onde não tem. Porque é o empreendedor, Felipe. Eu acho que esse nosso modelo é que eu sou um apaixonado por essa profissão. Eu falo, o assessor de investimento hoje, ele nada mais é do que um empreendedor, que ele usa o que ele tem de know-how, de expertise, é regulamentado, é bom dizer que todo assessor tem que ter a certificação vinculada à Ancor de assessor de investimento com nome na CVM, mas esse profissional hoje ele nada mais é do que um empresário. Ele vai montar a tua estrutura numa cidade fora, vai onde não tem e vai levar a educação financeira. Porque imagina que eu tô lá no meu escritório, na minha empresa, vão bater na... Opa, Diego, quero aplicar num CDB, ouvi falar numa CRI. Não é assim. Hoje o assessor ele tem que ir muito atrás. Eu tenho um grande amigo meu, que hoje trabalha no BTG, ele fala que a diferença entre trabalhar no banco e na assessoria é que no banco o telefone toca. Na empresa o telefone não toca. Nós temos que ir atrás. Só que como que você vai atrás de um cliente? Você tem que educar ele, Felipe. O brasileiro não tem educação. Quantos brasileiros a gente conhece que caem em pirâmide financeira? Dá para contar vários aqui. A gente estava discutindo na CVM que tinha mais investidor hoje com conta aberta em criptoativos do que hoje em bolsa de fato. Né? Se for olhar esse crescimento, porque o brasileiro não gosta daquela ideia de quero ficar rico, mas não em 30 anos, quero ficar rico amanhã. Então cai nessas... Estavam até fora do ar comentando algumas empresas aí, micros do mercado, que muitos entraram, por quê? Porque é o ganho fácil. E aí, para mim, está a importância do assessor de investimento. Tem que ser o profissional que vai educar o brasileiro. A CVM entendeu isso e por isso deu essa norma mais abrangente para a gente poder trabalhar e atuar. Só que, como tudo, tem que separar o joio do trigo. Tem bons profissionais, tem ruins profissionais. Acho que a concorrência vai trazer esses benefícios para a gente. Agora, você comentou que a diferença do escritório de assessoria para o banco é que no banco o telefone toca. E o assessor tem que buscar, educar e ir atrás desse cliente. Só que você também comentou cliente da plataforma. Como fica essa dinâmica? Tá certo isso? A gente faz aqui, tá aqui pra fazer pergunta difícil. Bom, jogando para nossa sardinha, não tá certo, né? Porque o que a gente fala muito, claro que hoje a CVM ela é muito clara, ela está aqui para defender o cliente. Então quem que é responsável, porque quem que é responsável pelo cliente, e aí não é só, né, a gente tem que olhar a toda a segurança que tem por trás, não é simplesmente se está sendo feita uma boa recomendação ou não, é mais do que isso, onde está sendo depositado esse dinheiro, né, toda a questão da fidúcia desse recurso, tem uma estrutura, LGPD, toda uma estrutura que quem dá isso não é o assessor, é a plataforma, é o banco. Então, dá um exemplo lá, minha empresa é vinculada ao BTG. Então, quem dá toda a estrutura da conta é o banco BTG Pactual. Eu só faço assessoria. Ou mesmo coisa da XP, no Safra Invest. Tem uns grandes bancos que acabam fazendo e a gente até comentou que o brasileiro gosta disso. Então, essa estrutura, quem dá é a plataforma. Por conta disso, o cliente abre conta nessa plataforma. E o assessor dá assessoria. Então, na prática, o cliente é da plataforma. Mas, de fato, ele é da plataforma mesmo? Ele não é. Vide que a gente viu vários casos aí de empresas que mudaram da casa A para B e levaram bilhões de reais
quando fizeram as suas migrações. Porque apesar do cliente ser da plataforma, porque a conta está na plataforma, ele não está lá porque a conta dele é na XP, no BTG, no Safra. Ele está lá porque ele é assessorado pelo Felipe, pelo Diego. Ainda tem essa questão da pessoalidade. Esse nosso mercado é muito da pessoa. Então, de fato, não é. A gente brinca hoje na associação que a gente tem um objetivo de mostrar e em conversa até com a CVM, você entende que o cliente é do assessor. Isso é de fato. Mas na prática, ele é da plataforma porque a conta está sendo aberta lá. Algumas empresas, vocês viram que acabaram mudando. O que eles fazem para fazer de fato o cliente ser deles? Abre uma gestora. Hoje a gente está vendo que a 178 ela permite essa evolução. Nasci como escritório de agente autônomo, eu e o Felipe somos 2 pequenininhos, unipessoal, começamos a criar uma equipe grande, temos vários clientes. Opa, então vamos montar um sonho empresário, trazer um sócio aqui para capitalizar, muitos clientes, esses clientes aqui viram identidade comigo, posso me transformar numa DTVM, posso abrir uma plataforma, a gente viu alguns escritórios virando corretoras agora, a EQI foi o primeiro que saiu do mundo autônomo e virou, e aí o cliente virou da plataforma. Acho que é uma evolução que tem. Mas acho que, respondendo para você, pode ser na prática da plataforma, mas de fato é dos assessores, e a gente briga muito nisso. Já teve algumas questões jurídicas e tem embate pro lado A ou pro lado B, mas jogar por sardinha não. O cliente é nosso mesmo, que a gente foi lá e captou. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui sobre o mercado de assessoria de investimentos, batendo esse papo aqui com a mediação da ABAI, para ouvir um pouco dessa voz, ouvir o que está por vir e quais são as dores e as perguntas também dessa profissão, como essas respostas estão sendo desenhadas ao vivo por quem faz esse mercado acontecer. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo sobre a carreira, sobre esse mercado de assessoria de investimentos, com o Diego aqui, presidente da ABAI, né, que nos deu a honra da participação dele. Aliás, muito elegante aqui na participação do programa, né? Então, a gente
como diriam em outros talk shows, né? Esse é o padrão de elegância que eu espero no Você com Dinheiro. Né? Chico, voltando aqui para os assuntos sérios, né? A gente comentou no último bloco essas mudanças que vieram até hoje na regulação e que estão entrando em vigor com a 178, porque ela entrou em 1º de junho. Então a gente não sentiu ainda, a gente nem pôde, digamos assim, assentar as mudanças no mercado. Perfeito. Agora, o que tem por vir ainda? O que vocês, ainda nessa primeira rodada, vocês têm conversado com os assessores? O que já surge de inovador que a gente já precisa voltar a discutir? Boa pergunta, né, Felipe? Primeiro que assisti outros programas, eu vi o dress code, falei, não posso vir de qualquer jeito nesse programa aí de alto nível. Então, vim preparado. Eu brinquei, estamos até tom degradê aqui, né? Estamos ambos de azuis aqui hoje. Mas voltando para os assuntos sérios que você comentou. Hoje, a 178, eu comentei aqui com vocês nesses blocos, né? É uma construção, foi uma evolução. E como tudo, no mundo empresarial, a velocidade é muito mais rápida que o mundo hoje governamental, regulatório. Então, tudo que a gente foi pedir para a CVM não era de hoje. Já são dores há 4, 5 anos atrás. Então, muita gente vinha, assessores iam perguntar, poxa, lá na BAE, vocês não estão na CVM conversando isso? Não, 78 vai vir isso. A gente falou, pessoal, o regulador, quando ele abriu a audiência pública, ele abriu só para 3 temas. Transparência, exclusividade e modelo societário. Tinha outras coisas que nós queríamos ter incluído para melhoria, mas não deu. Então, outros assuntos ficaram parados na pauta. Um dos principais pontos que a gente vê hoje na norma que faz sentido, que hoje não está sendo abarcado, é a questão dos investimentos internacionais. A gente viu hoje o sucesso de algumas plataformas aí que começaram até a crescer no mercado, né? Um parênteses aqui. O modelo de assessoria, para mim, cresceu a partir do momento que um banco tradicional comprou uma plataforma. Né? O Itaú comprou o XP. Para mim, foi aquele momento que chancelou o mundo de assessoria, porque brasileiro, banco tradicional comprou uma instituição. A partir do momento que um banco tradicional também foi lá nos Estados Unidos e falou, não, vou comprar uma plataforma que tem, e para poder oferecer para o brasileiro esse mundo de investimento exterior, também corrobora. E aí o assessor ele fica de fora. Por quê? Porque hoje a norma não permite que o assessor faça esse trabalho de assessoria internacional, porque segundo o regulador não faz parte da competência da CVM, que regula esse profissional, logo esse profissional não pode trabalhar com esse mercado. Então, hoje um dos principais pontos que a gente quer atuar hoje junto ao regulador e ao mercado é como que esse profissional pode atuar de fato assessorando não agora apenas ativos no Brasil, que seja também ser o assessor global, que hoje é. Hoje o assessor nos Estados Unidos ele pode, os FIAs da vida, os RIAs da vida, ele pode assessorar o cliente dele em qualquer lugar do mundo e ganhando rebate de qualquer mercado que ele acaba atuando. No Brasil isso não é permitido. Então acho que é um dos pontos de evolução que a gente quer. Trabalhar para o assessor. O segundo, acho que essa sopa de letrinha de certificações, Felipe, depois a gente pode comentar aqui. Para mim não faz sentido. Isso aí é Diego, não é a BAE, né? E não faz sentido, por exemplo, hoje vocês ter profissionais que hoje têm CGA, CFEI, um alto nível de gabarito, e mesmo assim ele vai ser obrigado a tirar uma certificação de assessor. Acho que tem uma equiparação, uma equivalência, né? Nesse nosso mercado existe algumas incongruências. Para ser assessor, você precisa fazer a prova na Ancor de agente autônomo. Mas para revalidar essa certificação, no passado podia fazer CPA 20. Bom, se o CPA 20 já servia para revalidar, por que já não serve para começar? Então tem algumas regras que a gente vai chegar nesse mundo, a gente estava até discutindo entre convergir o mundo de consultor, assessor, numa única estrutura. Eu acho que esse mundo de certificações é um ponto que a gente quer atacar também, porque eu acho que é muita caixinha separada que um poderia gerar uma equivalência para outro nesse mundo. Então são 2 pontos que conversam conosco sobre as certificações, sobre a questão de investimento no exterior, são os pontos principais aí que eu acho que tem que ser conversado. E fora isso, os tradicionais de sempre, que é como que vai vir a transparência, né? A gente estava comentando fora do ar no intervalo que essa norma 17879 ela está sendo construída agora, mas a prática dela a gente vai ver nos próximos 6 meses.
Estamos falando de transparência, algo que só vai começar em janeiro, e muitos dizem que é só em abril ou março, porque tem que esperar o primeiro trimestre, então você só vai ver de fato a transparência dos seus investimentos em março, abril do ano que vem. Mas já estamos discutindo agora, as plataformas estão se trabalhando qual vai ser a melhor forma. O próprio regulador disse, gente, eu disse que tem que ser transparente. A maneira de como, temos até dezembro para trabalhar. E hoje, o foco da BAE daqui até o final do ano é a questão tributária, que eu comentei, a gente estava falando, e a questão de como vai ser essa transparência. Porque a gente tem que olhar os dois lados. O lado do assessor, de, poxa, será que essa informação está sendo passada da melhor forma para o cliente? E para o lado do cliente, será que ele quer receber dessa forma? Então a gente está hoje capitaneando informações, montamos alguns grupos de trabalho, vamos enviar isso para a CVM. A gente fez agora recentemente um evento com a CVM, tirando dúvidas da 178. E a CVM respondeu com perguntas e respostas, um FAQ de perguntas e respostas, que ajudou muito a gente a saber o que pode e o que não pode. E agora a gente quer saber da 179. Posso mostrar dessa forma ou não pode? Tem que ser financeiro ou pode ser qualitativo? Então vamos ver bastante coisa nesse mundo. Mas são esses aí os passos futuros aí para a profissão. Viver a 178, 179 e esperar e poder também trabalhar com investimentos internacionais. Você trouxe um ponto também das certificações que é muito interessante, porque a gente tem uma... você comentou exatamente, se você tiver CFA, você não pode ser assessor de investimentos, o que não faz sentido algum. E ao mesmo tempo, falta a escadinha. Tinha lá o CPA 10, CPA 20, ok. Você entrou no universo de assessoria, está montando sua carteira base, você pode ter um piso. Mas como você vai ajudando esse mercado a se validar em estratos superiores, né? Como é que você incentiva esse mercado a que o profissional continue se atualizando, busque conhecimentos mais profundos para atender um cliente com melhor qualidade? Hoje não existe esse degrau. Todo mundo supostamente é certificado pela mesma certificação. É isso. A única forma que criou-se agora, e começou desde o ano passado, hoje o assessor ele é obrigado a fazer parte do PEC. O que é o PEC? Plano de Educação Continuada, que a Ancor criou, que é muito parecido com o que hoje o pessoal de consultor na Planejar tem que fazer na parte do CFPs, perdão. Tem que começar a fazer, que é o quê? Durante um período de 5 anos, o assessor ele tem que comprovar que fez cursos, se formou. Se ele conseguir comprovar X cargas ao longo dos 5 anos, a sua certificação automaticamente está revalidada. Muita gente critica esse PEC. Poxa, tem que fazer, já tirei, o médico não tem que fazer uma certificação a cada 5 anos. Por que o assessor? No mundo de investimentos, eu sou um defensor do PEC, porque eu entendo que o profissional ele tem que estar sempre se qualificando. Eu falo, quando eu comecei há 14 anos atrás, não existia Bitcoin, eu não tinha que questionar meu cliente em criptoativos, não existia essa possibilidade de investimento exterior, eu era basicamente, tinha 280 empresas na bolsa só para eu analisar, era um mercado muito fácil. Hoje tem ETFs, fundo imobiliário, FIPs, fundo imobiliário C-tipado, a sopa de letrinha enorme, que se eu não me especializar e se eu não estudar, por que o cliente está conosco? Porque ele entende que esse profissional, ele sabe. Então, acho que o PEC vem ajudar, Felipe, é a formação desses assessores, mas não resolve essa questão sua do degrau, que eu acho que é principal. O mesmo nível para o que está começando para vender fundo, para o mesmo assessor que vende operação estruturada, monta derivativos, está tudo no mesmo caixinha. Acho que é um ponto, a gente já discutiu isso com a CVM, começamos com esse ponto também, e acho que um degrau de certificações seria interessantes. Maravilha. E quando a gente olha histórico, né, da sua profissão, você comentou que tinha a figura do corretor ali de ações, né? Esse corretor independente que operava só renda variável. Mas você vê que figuras que sobreviveram, né, essa mudança histórica de mercado, já tinham um pouco do que a gente conversa hoje, que é o necessário para você continuar montando essa carreira. Ou seja, já eram assessores que olhavam outros produtos, já eram assessores que pensavam na rentabilidade do cliente de maneira um pouco mais saudável, porque o que se escuta nessa linha é justamente que o cliente que dá retorno no fim do dia é o cliente que está muito tempo com você, crescer o patrimônio, né? Se você conseguiu ali, não, mas tem o ROA fantástico da carteira do meu cliente. Aqui eu tenho um cliente de R$1.000 e que eu ganhei R$100 com ele no ano. Você tirou 10% da rentabilidade da carteira dele e você continuou mal servido de receita também. Então é muito diferente você ter um cliente que você chega
com 5, 6 dígitos de carteira, e aí você consegue manter ali uma rentabilidade saudável, 0,3, 0,4 da carteira. Isso sim vai te garantir sobrevida. A perenidade, né? Exato. Acho que assim, o difícil da profissão do assessor, acho que quem está nos assistindo não é só assessor ou cliente, mas quem quer virar ser assessor, acho que eu sempre gosto de dar um toque. É uma profissão que ela tem que exigir resiliência. Porque você pode muito bem ganhar fácil. Poxa, vou cobrar um ROA alto da carteira, vou girar, né, no termo nosso aqui, vou girar esse cliente, vou fazer. Mas a vida é curta, você perde, hoje a concorrência é muito alta, então é um trabalho que de fato demora muito para ganhar dinheiro, porque você ganha pouco, mas em escala, a partir do momento que você cresce. E eu estou comentando isso com você, porque muita gente quando migra para essa profissão, migra de uma forma errada, acha que, poxa, eu vou sair ganhando rios de dinheiro. Não, hoje o assessor, ele trabalha com ROAs menores, mas ele entende na completude, então ele ganha sempre um pouquinho, sempre. Eu estou comentando isso com você porque quando eu montei a empresa lá em 2009, nós éramos monoprodutos. Eu brinco que eu ganhava muito dinheiro naquela época com pouco cliente, porque a gente trabalha, quem vai do mercado vai lembrar que a gente cobrava a tabela Bovespa. Toda compra e venda era 0,5% mais 25 e 21. Eu lembro até hoje. Então, no mês lá, na carteira, lá você tem uma carteira lá de 3 milhões. Poxa, você comprou, vendeu 4 vezes, girou 12 milhões, 0,5%. 6 mil aí sem fazer nada. Só comprar e vender. Era assim. Aí todo mundo trabalhava dessa forma. Assessor de investimentos era só assessor de bolsa. Começaram a chegar MyCap da vida, Mirai, Home Broker 1,99, 99. Fala, e vai acabar o mundo do assessor. Não vai mexer, o assessor de investimento não vai ganhar dinheiro. Porque agora o que ele fazia, monoproduto, agora vai ganhar. Aí foi o que você comentou aí. Poxa, o assessor falou, opa, não posso ser só assessor de bolsa, de renda variável. Tem que começar a trabalhar outros produtos. Aí ele começou a trabalhar com fundos, renda fixa, aí começou a trabalhar com esses outros produtos e começou. Os assessores que perceberam que começaram a ganhar menos, saiu do mais para o menos, mas empreendedor, esses hoje são as empresas grandes que a gente vê no mercado. Então, o que eu quero dizer com isso? Ser um assessor de investimentos tem que entender que o seu principal objetivo é o quê? A sobrevida do seu cliente. Você tem que fazer o seu cliente crescer. Eu falei, é um win-win situation. Tem que ser o seu cliente ganha dinheiro, ele primeiro ele vai te indicar, porque você também tem que captar. Hoje não tem mágica. Não é só ROA 0,2, 0,3, 0,4. Você tem que captar dinheiro. Mas como você capta? Você só capta se você entrega resultado. Esse mundo aqui está muito mais difícil. Quando eu tirei a certificação em 2008, tinha 570 assessores no Brasil. Hoje eu comentei, já passamos da barreira dos ativos em plataformas quase 18 mil. Então você vê como tem concorrente, tem muita gente boa nesse mercado. Mas é um ponto aí de atenção para todo mundo que quer. Não é uma profissão que você vai entrar e vai ficar rico da noite pro dia. Tem que montar uma carteira, confiança. Comentamos aqui de empresas, de pessoas do mercado que tiveram confianças e por alguns motivos perde a confiança muito rápido. Eu estava falando aqui algumas empresas aí no Brasil que eram tidas como os bidas e hoje perdem a confiança. O assessor é a mesma coisa. Você cria como uma notoriedade, para você perder a confiança do seu cliente é muito rápido. Então, não tente pelos atalhos. Acho que é bonito falar isso, mas na prática, conheço muita gente que foi por atalho, ganhou muito dinheiro em 2 anos e hoje já está fora do mercado. Isso nosso mercado é muito pequenininho também, né, Felipe? Não, é um jogo muito de reputação. A gente está falando isso. É bom você trazer esse ponto. E o que acabo vendo esse mercado como um forasteiro, né? Então eu vejo muitas dessas casas surgindo e se dispersando. E isso aqui não é só o bonito de se dizer o jogo moral, esse é o jogo prático, que o mercado de investimentos é um mercado de reputação. Se você perde a sua reputação, você está fora do mercado. Então não adianta você falar, mas eu vou ser muito esperto aqui, cara. Não vai ser muito esperto muito tempo. Não vai. Como é que vocês têm visto essa onda? A gente falou de ciclos, né? Formação dos grupos econômicos, assessores que viram gestoras. Como é que vocês estão vendo essa onda da migração de alguns desses grandes escritórios para o formato de corretoras? Essas corretoras são plugadas a outras corretoras. Uhum. Como isso tem se formado? Quais são os pontos positivos e, eventualmente, as limitações para o assessor que faz esse caminho? Boa pergunta. Eu entendo, isso é uma opinião minha. Eu acho que as plataformas que hoje as empresas de assessorias que viraram hoje corretoras plugadas embaixo de outros, né? A gente tem alguns exemplos recentes que fizeram isso. Eles fizeram por quê? Porque se a gente for lembrar, a gente comentou aqui da 178. Como que, imagina eu e você, estamos com uma operação já há 10 anos, estamos lá 20 bi,
de assessoria, tá lá, esse cliente é da plataforma, não é nosso, eu quero trazer um sócio investidor para o meu business, não consigo. A norma falava, Felipe, não tem como. O único jeito de você trazer um sócio robusto e o cliente ser seu, tem que virar corretora. Tem que fazer isso. Que seja no modelo de uma DTVN, PN, PNP, uma plugada dentro da outra, mas é a única forma. Então, o que eu acho, minha opinião, que a gente viu aí recentemente, já duas virando, virando plataformas, tem mais alguns 4 ou 5 para virarem, são frutos do crescimento das empresas, onde não tinha uma legislação que permitia que elas crescessem. Então, para crescer, elas tiveram que deixar de ser assessores de investimentos. Para mim, é isso que aconteceu. Não é que, como a gente estava falando da escadinha, eu penso assim, qual que é a escadinha de uma empresa de assessoria de investimento? Nascemos eu e você, pequenininho, 10 clientes, 20, trazemos mais 2, 3, 5, montamos uma empresa, trazemos um sócio investidor, hoje é permitido, vira um grande distribuidor. Se depois de um certo tamanho eu quiser de um grande distribuidor virar uma corretora, porque eu vejo que tem algumas outras receitas que eu não ganho, ou porque eu acho importante o cliente ser meu de fato, não só no sentido que ele confie, mas na prática, eu migraria. Isso que aconteceu no passado, eles não tiveram a opção. A única forma de crescer com um sócio foi saindo do modelo, que eu acho até um pouco perigoso. Porque muitos que viraram, eu torço muito para os que já viraram, acho que é bonito a gente ver que nasceu, a gente autônomo, viraram hoje gestores de plataformas de corretoras, mas muitos não sabem do business, que é um outro business. Ser plataforma é diferente do mundo de assessoria, é outro business, então a gente vai tomar cuidado. Com a nova norma, Felipe, eu acho que esse movimento de escritórios, empresas de assessoria virarem plataformas vai praticamente cair por terra. Por quê? Porque hoje, vamos lá, XP e BTG que foram os que fizeram esse movimento de transformarem. Hoje eles não precisam mais fazer isso. Eles podem virar sócios das empresas de assessoria. Eles não podiam no passado. Por isso que a única forma deles virarem sócios delas, falam, olha, virem corretoras, usando a minha estrutura, eu posso ser sócio de vocês na corretora. Porque a norma não permitia. Foi aquilo que eu comentei da velocidade. Nós, empresários, somos mais rápidos do que a própria norma. Como que eu vou buscar isso? Então acabou. Então eu falo que a norma que veio hoje permite que eu cresça sem me descaracterizar. Eu não vou deixar de ser assessoria de investimentos. Posso crescer, ser 10, 20, 30, 50, 100 bi, sendo assessoria de investimentos, que você me permite outros quinais dentro. Como não permitia no passado, teve isso. E eu acho que hoje é meio preocupante, porque eu fico me perguntando qual que é o diferencial de uma empresa que virou corretora, ser corretora do mesmo grupo econômico, né? Tipo, você tá ali dentro, ele tem que criar algum diferencial, porque no fim ele é o mesmo com outra cara que é o assessor. Então vai ter um trabalho. Como isso, acho que vai ser difícil de você mostrar suas qualidades diferente da plataforma, acho que não vai ter tantas. O que a gente vai ter é bons nichos de assessorias com poucas plataformas, porque a plataforma virou commodity, né? Hoje primeiro é um business caro de você montar, a plataforma é muito caro, do zero, tem intensivo de capital. Você vê os dados hoje do BTG Digital, quanto eles gastaram para montar esse business, o Safra Invest. São poucas estruturas no Brasil que conseguem isso. Então acho que vamos ter poucas plataformas com capilaridade de assessorias, usando marca própria ou não, pode ser, mas agora com as plataformas sendo sócias direto, porque a norma permite. O que a gente viu até para a gente encerrar esse assunto, eu acho que é legal falar também que o que a gente viu no passado, essa briga de plataformas, né? Eu acho que é um ponto que eu já vi essa pergunta, falei que você ia falar. A gente viu no passado, aqui recente, muitas brigas de plataforma, né? De casar A para casa B. Isso daí deu uma sentada. Você viu que não saiu muito, né? O mercado mudou. Era fácil trazer PL com juros a 2 e bolsa subindo. Agora com juros a 13 e bolsa nesse patamar meio parado, não estava vindo tão crescimento, então deu uma sentada. Mas mais do que isso, eu acho que ainda é um mercado muito pequeno. Então as principais negociações com os escritórios já foram feitas, né? Eu até falo, o empresário vem na frente. As plataformas, sabendo que havia a questão do fim da exclusividade, o que ela fez? Deixa eu fazer contratos comerciais de exclusividade com os principais. Por isso que teve todo aquele boom antes da norma sair. Agora que a norma saiu, deu uma parada. O que eu acho que vai acontecer agora é que as empresas capitalizadas com sócios investidores, elas vão fazer os deals entre elas. Não mais hoje pegando dinheiro da plataforma, vai ser das próprias empresas, porque hoje elas vão poder ser capitalizadas. E o contrato de exclusividade para em pé nesse novo modelo?
Porque que acontece? O que a CVM ela foi cirúrgica? Falou, hoje a exclusividade ela deixou de ser regulatória. Ok. Ela pode ser contratual. Se as partes decidiram, por questão comercial, ser exclusivo, então a minha empresa decidiu ser exclusivo do BTG. Por quê? Porque eu fiz um acordo comercial com ele e vi certas vantagens. Não é mais regulatória. Então foi basicamente isso. Então mantém, até tem um trecho da norma que tudo que foi celebrado antes via contrato comercial deve ser respeitado o contrato comercial antes da norma, porque a norma só falou, não é mais vedado de forma regulatória. Perfeito. Dá para aquela plataforma que selou exclusividade dormir tranquila, que a exclusividade já selada em contrato comercial não vai ser impactada pela quebra de exclusividade regulamentar. Exatamente. Mas também eu falo que trouxe mesmo aquela empresa que deu a exclusividade, agora ela está com uma faca de não, porque esse contrato tem tempo, né? Eu acho que a maioria dos contratos vence daqui 5, 6, 7 anos, então talvez a gente não veja essa briga pelos próximos 4, 5 anos. O que a gente vai ver é que quando vencer, vai vir de novo, só que eu acho de uma forma diferente, Felipe. Não mais como era... Eu comparo muito com o modelo de privatização na empresa de assessoria. Ah, você vendeu? Não, eu dei a concessão. Durante 10 anos eu tenho que usar aquela plataforma. Né? O contrato de exclusividade era isso. Meus clientes que querem ser assessorados por mim tem que ser só por uma plataforma. Período de concessão, 10 anos. Quando vencer isso, como a norma permite, eu entendo que as plataformas, até para amarrar isso de uma forma mais perene, porque é um business de dois empresários, plataforma e assessor. Para amarrar, eu acho que vai ser muito mais na questão de sócio, a plataforma vai entrar como sócio da operação, do que simplesmente fala assim, ó, te dou X mil reais, eu te dou esse incentivo para você continuar usando só a minha plataforma. Então acho que isso que vai acontecer lá para frente, mas de fato agora a faca e o queijo está na mão dos escritórios decidirem se comercialmente dão essa exclusividade ou não. Antes a gente não tinha nem essa opção. Eu era obrigado a dar porque a regulação me obrigava. Maravilha. Poxa, excelente papo aqui. Acho que deu para aprender a absorver muito desse mercado e do momento desse mercado. Isso é super importante trazer aqui também para quem está nos assistindo, tanto na posição de cliente quanto na posição de profissional, de assessor, ou mesmo quem queira virar assessor. Eu queria, nesse caminhozinho, esses minutos finais, que você contasse um pouco de qual é o projeto da associação, que faz a ABAI. Conta um pouquinho do trabalho de vocês, naturalmente, pode deixar ali redes sociais, né, os contatos de vocês, porque para quem quiser, quem estiver nesse universo, quiser acompanhar o material de vocês, também poder seguir e participar das discussões. Bom, obrigado, Felipe. Primeiro eu queria agradecer, acho que o convite foi ótimo, esse bate-papo. Aqui é um mercado que cresce muito. Eu sempre falo lá com os nossos amigos, assessores que estão junto na ABAI, que quando a gente, é tão legal você ver hoje clientes saber o que é CRI, CRA, LCI, LCA, essa sopa de letrinha, muito acho que é fruto dos assessores que disseminaram essa questão de investimentos no Brasil. Vamos ver, antigamente o Brasil concentrado em bancos tradicionais, você não via essa disseminação de produtos. Hoje o cliente sabe que é uma debênture incentivada. Tivemos o caso recente de Americanas, o que foi que aconteceu. Então você percebe, pro bem ou pro mal, aí depois a gente faz juízo de valor, está mais disseminadas as informações. Então acho que é fruto do assessor de investimento. E a ABAI, ela nasceu, como eu disse, com 2015, é um trabalho totalmente associativo, então eu como presidente não ganho nada, eu tenho hoje o que paga as contas é a empresa de assessoria de investimentos que eu já tenho há 14 anos, mas hoje a ABAI ela é uma associação com o objetivo de reunir todas as empresas de assessoria com 3 objetivos principais nossos hoje. A questão de relacionamento com o regulador, a gente entende que era muito importante o regulador conhecer o que nós fazemos no CVM, então hoje a gente tem um canal de diálogo direto com o regulador para explicar. O segundo pilar com as plataformas, entender o nosso peso e espaço. E o terceiro é o viés que hoje está sendo muito mais difundido, que é a questão da educação e da formação desses profissionais. Acho que a gente, como associação, tem o objetivo de formar cada vez profissionais melhores, mais abrangentes. Então, a gente tem programas educacionais, tem parcerias com empresas que levam não só de produtos, mas de como essas empresas podem se profissionalizar. Né? Muitos nasceram como assessores, não eram gestores de empresas. Então hoje a ABAI tem esse trabalho também muito forte. Né? Grandes vitórias nossas, eu gosto de contar aqui, aí é fruto da ABAI, redução da taxa de fiscalização,
mudança do nome para assessor de investimentos, projeto de lei para enquadramento do Simples Nacional e agora, como eu disse para vocês, a ABAE foco total em defender os assessores na reforma tributária para trazer aí, quem sabe, uma alíquota melhor. E só para um parênteses aí, e na questão também de trabalhista, porque hoje nas empresas de assessoria passou a possibilidade de você trazer o seletista, que antes até então não era permitido. Então a gente vai ter um outro trabalho também de empresas contratarem. Então, Felipe, acho que é um pano para manga, daqui um ano a gente bate um outro papo e fala, Diego, volta aqui para falar como que está esse mercado que muda constantemente. Não, sem dúvida, já está convidado. A gente completou um ano de programa recentemente, que no segundo ano a gente tem a sua participação aqui para falar um pouco sobre esses assuntos e trazer o que se atualizou. Será uma honra. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, ABAE, por ceder aqui a participação do Diego. E muito obrigado a você, investidor, telespectador aqui do canal, pela sua companhia, pela sua audiência. Esse programa é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês, investidores e profissionais de mercado, sempre as melhores cabeças, quem faz a Faria Lima acontecer, para esse bate-papo com vocês e colocar na cabeça de vocês essas discussões que estão na cabeça do mercado. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor.